Toma cuidado com as perguntas aí, Lu, porque eu não tenho papo na língua, não. Vamos lá, e a gente sabe, viu? Arregaça, rocha. Uma outra notícia é que a Fabíola vai ter que esclarecer os fatos agora diz respeito a ameaças de morte que ela teria sofrido. Coloca aí. Fabíola Gadelha, como repórter policial em Manaus, você chegou a enfrentar várias pessoas perigosas. Se eu tivesse medo, gente, eu nem teria me metido a ser repórter policial. Não existe isso. Inclusive, segundo notícias, você teria sido ameaçada diversas vezes. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Não, sai fora. Vai me bater? Peraí, tá pensando que tu tá na tua casa, é? Fabíola, é fato ou fake que você foi ameaçada de morte 3 vezes? Ameaçada em Manaus, Fabíola Gadelha só andava escoltada e trocava de hotel. Como que foi encarar esse jornalismo, até jornalismo policial, a gente sabe, uma vez eu conversei muito com o Marcelo Rezende e ele me falou que estava cansado, eu me lembro disso claramente, porque tinha muita pressão e que ele tinha família, ele falou isso para mim na época. Como é para você, uma mulher, né, tendo que trabalhar na linha de frente, falando mal de bandido, tendo que defender a lei, você se sentia intimidada? Não, eu não me senti intimidada. Essa notícia ela não é fake, ela realmente é fato, é real. Essa notícia foi a última, mas na verdade ela foi a mais leve. Né? O que eu passei antes disso foi muito pior, porque eu não só fui ameaçada, como eu sofri um atentado. Em Manaus eu fui ameaçada com essa 4ª vez. Essa última vez foi quando eu fui para Manaus agora, que foi implantado a Record TV Manaus. E eu fui só para o início do projeto. Eu ia na segunda e voltava na sexta, porque eu continuei também aqui na Record Nacional, né? Então, na verdade, eu fiquei lá e cá durante os primeiros meses. E aí, por já sofrer muitas ameaças em Manaus e tal, eu tive que realmente continuar andando escoltada como até hoje. Até hoje, eu vou em Manaus, eu ando escoltada por conta de várias ameaças que eu já sofri. Foram 20 anos combatendo a criminalidade em Manaus, né, com o nosso trabalho lá de jornalismo forte. Então, assim, o que foi mais grave de todas as ameaças foi o atentado. Quando eu cheguei no meu apartamento, aí falei para minha escolta perguntou, você vai sair? Porque foi justamente na época em que eles falaram que iriam pegar meus filhos. E eu não era de divulgar meus filhos, justamente para protegê-los. E aí a gente tomava todo um cuidado, andava com carro descaracterizado, com escolta fortemente armada. E aí, nesse dia, eu falei, não, podem ir, não vou mais sair, vou descansar e tal. Só que gordinha já viu, né, minha filha? Me deu uma vontade de comer bacalhau. Como? De noite? De noite. Uma vontade de comer um bacalhau que tem lá em Manaus, maravilhoso. Ai, que delícia. Aí, chega me dar água na boca. Pra quê? Grávida? Tô grávida. Tudo é grávida. Tudo é grávida, tô grávida. E aí, eu fiquei com uma vontade de comer bacalhau. Falei, gente, pelo amor de Deus, tô com escolta todo dia, uma vezinha que eu vou ali comer, não vai acontecer nada. Você e fui. Tá de brincadeira. O que você Juro pra você. Fui, cheguei no peraí, mas aí você saiu de carro? Não, eu saí de carro, no meu carro. Pegou seu carro e foi? Foi. O carro que eu nem usava, porque como eu andava escoltada, e eu andava num carro blindado, e o meu carro mesmo quase eu não usava. Nesse dia pegou seu carro, tá. Nesse dia eu fui no meu carro. Fui, chegou no restaurante lá, sentei, pedi meu bacalhau. Quando eu sentei, eu dei de cara na mesa. Na minha frente tinha o chefe de uma facção. Que realmente era, eu sabia que era problema. Porque eu sabia que era cliente da federal, da civil, da militar. Eu praticamente investigava junto para eu poder saber, na hora de cobrir, saber o que realmente estava acontecendo. Ele estava sentado lá jantando? Tava ele e o comparsa dele. E aí os dois estavam. Mas foi por acaso ou eles te seguiram? Não, foi por acaso. Só que o problema foi depois disso. Quando ele viu que eu estava lá, ele já pegou o telefone. Na mesma hora que ele pegou o telefone, eu também já peguei o meu. E liguei para a escolta. A minha sorte é que o Rui, que é um dos policiais da minha escolta, em Manaus, estava muito próximo do local que eu estava. E aí ele falou... Aí eu disse, Rui, ele está se levantando e está indo embora. Nisso, ele me viu, ele pegou o telefone, falou me olhando, levantou com o comparsa dele, passou assim por mim, me arrastando meu braço, e eu vi que ia ter alguma coisa. Ele tinha chamado alguém. Aí eu chamei a moça que estava atendendo eles. E aí eu falei assim para a moça, aqueles 2 rapazes que estavam aqui, jantando,
eles chegaram... Já jantaram? Então, isso que eu perguntei. Ela falou, não entendi nada. Eles pediram e foram embora. A gente ainda nem serviu o jantar deles e tal. Eu, na hora, batei a charada. Aí, liguei pro Rui. O Rui, te tranca no banheiro que eu tô chegando. O Rui e mais 2 policiais chegaram, assim, em 5 minutos. Quando eles chegaram, já tinha um carro idêntico da minha escolta do lado de fora, aguardando a minha saída. Não. E aí, nisso, quando a minha escolta chegou, foram pra cima, aí teve perseguição. Eu, do banheiro, só escutei os tiros lá fora da perseguição e tal. Quando o Rui chegou no banheiro, que bateu na minha porta... Você não ia abrir nem por detrás. Aí eu disse, é agora. Mas, assim, minutos que pareciam, assim, que tinha passado um ano. Que medo disso. Mas eu falando com Deus, falei, Deus, a minha intenção sempre foi boa. Eu sempre plantei o bem. Então, eu não vou temer morrer na mira de um criminoso.